Olá, eu sou Cristina Matoso, professora de redação, autora do livro Redação para Vestibulares, e eu vim aqui hoje conversar com você sobre a redação do PAS UNB, a diferença da redação do PAS UNB para a redação do Enem. Você sabia que tem diferença? Tem bastante diferença. Para facilitar aqui você acompanhar a minha aula, eu preparei esse material aqui em PDF. Eu acho mais agradável a leitura em PDF do que a leitura no PowerPoint, por exemplo. Então eu coloquei aí um quadro, acompanha aí comigo, eu coloquei um quadro aqui sobre essa diferença principal entre o Enem e o PAS, que é o gênero solicitado, o tipo de texto solicitado, melhor dizendo. Na redação do Enem, sempre vai ser exigido do candidato um texto dissertativo argumentativo. Já no PAS, isso não é uma regra. No PAS, eu posso ter uma narração, eu posso ter o texto dissertativo argumentativo, eu posso ter a narração, eu posso ter uma carta de leitor, uma carta argumentativa. Isso no PAS UNB. Já no Enem, vai ser sempre um texto dissertativo argumentativo naquela estrutura tão estudada de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho uma tese, eu apresento essa tese, eu desenvolvo essa tese por meio de argumentos e depois eu concluo com uma proposta de intervenção. O Enem vai sempre exigir do candidato esse mesmo formato. Existem muitos alunos, né, que estudam até uma formulazinha, né, um esquemazinho básico que vai dar certo no Enem. Ótimo, top. Se você conhece esse esquema, estude mesmo, porque para o Enem vai dar certo. Porém, esse esquema, né, ele não vai te ajudar em todos os temas possíveis do PAS, tá bom? Então, estudar redação para o Enem e para o PAS existem muitas diferenças, é diferente. E eu tô aqui hoje para falar especificamente sobre como é a redação do PAS UNB, independente da etapa, se é etapa 1, 2 ou 3, tá certo? Então, diferença de número 1, essa questão do tipo de texto solicitado no Enem, sempre um texto dissertativo argumentativo. No PAS, pode ser solicitado outros tipos textuais e até gêneros textuais. Como o Enem vai ter sempre esse caráter de dissertativo argumentativo e vai exigir do candidato uma proposta de intervenção, eles sempre vão trazer temas sociais, tá bom? Então, o tema vai ser sempre de cunho social, um tema que te dê a oportunidade de escrever uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É o que eu faria, né? O que eu posso fazer para solucionar esse determinado tema, né? Intolerância religiosa, violência contra a mulher, né? Então ele sempre vai trazer um tema que você possa se posicionar, né? Colocar a sua opinião em relação a ele. Já no PAS, os temas eles não seguem esse padrão de tema de cunho social. O PAS, por diversas vezes, ele vai trazer temas filosóficos, tá? Temas subjetivos. Para te mostrar isso, eu selecionei aqui alguns temas anteriores da redação do PAS UNB. Temas que eu coloquei aqui de forma aleatória, né? PAS 1, PAS 2, PAS 3, mas para te mostrar isso, que não são temas de cunho social, como o Enem, e sim temas filosóficos subjetivos, e temas esses que vão precisar realmente que o aluno ele tenha uma leitura apurada, e nós vamos falar mais sobre isso mais na frente, tá bom? Cris, é mais fácil a redação? O que é mais fácil? A redação do Enem ou a redação do PAS UNB? Vou te dar a minha opinião, tá bom? Para mim, a redação do Enem ela é muito mais fácil, porque você vai saber, você já vai para a prova sabendo que você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai estudar aquela estrutura exaustivamente. Também você sabe que o tema é um tema de cunho social, é um tema da atualidade. Então, também nesse aspecto é mais fácil a preparação. Então, na minha opinião, estudar para a redação do Enem é mais simples. A redação do PAS, ela vai exigir de você mais habilidades. Habilidades de conhecer os diferentes tipos de texto, habilidades de conhecer e reconhecer as diferenças dos gêneros textuais,
a leitura da matriz de referência ali da sua etapa. Então, é uma preparação diferenciada, tá? E é para isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar nessa redação do PAS UNB. É difícil? Ela não é difícil, mas ela vai exigir uma preparação específica, tá certo? Coloquei aqui para vocês alguns temas do PAS UNB, redações anteriores. Então, olha só. Redija um texto dissertativo discutindo a noção de autonomia. Quando ele diz para você redigir um texto dissertativo, ele quer que você exponha a sua opinião de forma dissertativa, ou seja, um texto em prosa que vai discutir a noção de autonomia. Quem viu essa prova, ele colocou lá o dicionário, né, e a noção de autonomia, e o candidato, né, o aluno deveria discorrer sobre isso, se posicionar sobre isso de forma discursiva. Outro tema. Redija um texto dissertativo propondo uma ação social solidária que concretize a ideia expressa no ditado: a união faz a força, e que fomente na comunidade onde você vive o sentimento de empatia e de pertencimento. Olha só, pessoal, quantas informações, né, você tem nesse comando aqui, tá? Tem várias informações. Você precisa propor uma ação social solidária, né, reafirmando, né, que concretize, ou seja, que venha com propostas concretas sobre o ditado "a união faz a força", e isso tudo fomentando na comunidade onde você vive, já que é um projeto de ação solidária, né, na comunidade que você vive, fomentando o sentimento de empatia e de pertencimento. Então, a leitura, né, correta e a abordagem completa desse tema aí era extremamente importante. E isso é avaliado lá nos aspectos macroestruturais, que nós vamos falar mais na frente. Então, na hora que você pega um tema como esse aí, você precisa ir grifando, né? E até enumerando para você, na hora que for fazer o seu texto, você não se perder e fazer, de fato, uma abordagem completa do tema. Então, a leitura é fundamental. Redija um texto, terceira bolinha aí, ó. Redija um texto dissertativo. Observe que até agora, né, eu só coloquei aqui exemplos de texto dissertativo. É o mais cobrado? É o mais cobrado, tá? É o mais cobrado. Mas você tem que estar preparado para os outros tipos textuais. Mas é o mais cobrado? É o mais cobrado, principalmente na terceira etapa. Quando ele coloca que ele quer que você escreva um texto dissertativo, ele está pedindo uma dissertação argumentativa, mesmo não tendo a palavra aí argumentativa, como no Enem vem, né? No Enem vem dissertativo argumentativo. No PAS ele não vem dissertativo argumentativo, ele vem dissertativo. Mas é sim uma dissertação argumentativa, tá? É sim uma dissertação argumentativa. Redija um texto dissertativo argumentativo comentando a seguinte inscrição. Aí ele colocou: nenhum de nós pode escapar à história do nosso povo, né? Nós não deveríamos e não devemos deixar o passado descansar, ou ele pode ressurgir e se tornar o novo presente. Então, também é para falar de como o passado ele interfere, né? Como o passado ele interfere e ele está presente no nosso futuro, né? E aí ele trouxe textos de apoio, né, sobre o museu, né, que foi queimado no Rio de Janeiro, né? Teve um incêndio no Rio de Janeiro. O aluno tinha que ter todo esse conhecimento para poder escrever um texto dissertativo abordando todos esses aspectos elencados aqui pela UNB. Quarta bolinha, olha só, presta atenção. Escreva num texto dirigido aos líderes da Terra, argumentando de forma convincente que, no que se refere a comportamentos e sentimentos, não há diferenças entre você e um ser humano. Tá escrito errado aqui, ó. Você deve contar um pouco da sua história, mencionando características suas que são idênticas às humanas, com o objetivo de sensibilizar seus interlocutores. Não assine o texto. Pessoal, olha só. Escreva num texto dirigido aos líderes da Terra. Que texto que você escreve que é dirigido a alguém? É um texto dissertativo? É uma carta. Um texto que tem um destinatário específico é uma carta, tá? Argumentando, ou seja, é uma carta argumentativa.
É a estrutura de carta, porém, nessa estrutura, no corpo do texto, eu tenho que convencer alguém das minhas ideias. E que ideias são essas? No que se refere a comportamentos e diferenças, não há diferença entre você e o ser humano, né? Você deve contar um pouco da sua história, mencionando características que suas características são idênticas às humanas, com o objetivo de sensibilizar seus interlocutores. Então é para você escrever que você, né, é comum, é igual aos seres humanos, né? Não assine o texto. Que texto que você assinaria? Uma carta. Então ele não diz diretamente, ele não coloca aqui de forma direta que é uma carta. Porém, você, com seus conhecimentos, que estudou os tipos textuais, os gêneros textuais, na hora de ler esse comando, vai saber que aqui é uma carta. Tá bom? Então aqui eu coloquei um quadrinho aqui, ó. A redação do PAS cobra além dos critérios do texto do gênero dissertativo argumentativo. Além dos critérios do gênero dissertativo argumentativo, pois aqui eu te mostrei um exemplo de uma carta argumentativa, tá? Ele já cobrou carta argumentativa, carta de leitor, já cobrou texto narrativo, tá? Aqui eu trouxe os temas de 2019 e já coloquei aqui as etapas, tá bom? Para você saber aqui. Então, PAS 1 2019, qual foi o tema? Na cultura japonesa, o wabi-sabi é um ideal estético que pode ser definido como a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Uma beleza das coisas modestas e simples. Uma beleza das coisas não convencionais. Considerando essa informação e os textos apresentados, redija um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema: aprender a ver a beleza no diferente. Olha só como esse tema é subjetivo. Vai exigir que você faça uma leitura atenta dos textos de apoio. Vai, na hora que você estiver fazendo essa leitura do texto de apoio, já sabendo sobre qual é o seu tema, que é ver a beleza no diferente, você vai lendo o texto de apoio e vai buscando a beleza no diferente em cada texto de apoio. O texto de apoio, quando ele é selecionado, ele tem um propósito de si. Eu sempre falo com os meus alunos, quanto mais textos de apoio, melhor para você. Não para você copiar, não é isso, mas você precisa entender a razão daquele texto estar colocado lá para você. Então, no texto A, o que eu tenho que entender aqui da beleza do diferente? Né? E aí você grifa e faz as suas anotações lá do lado. No texto B, né? Qual é a beleza do diferente que tem aqui? Por que esse texto está colocado aqui? Qual é a intenção? Qual foi o propósito desse texto ter sido selecionado para estar aqui? É isso que a banca quer que você entenda ali, tá bom? São esses gatilhos que você precisa buscar e levar para dentro do seu texto, passando ali pelo todo o seu repertório sociocultural, sem copiar, óbvio, mas os textos de apoio servindo apenas como gatilho para você. Segundo texto aí, segunda proposta colocada no PAS 2 do ano de 2019. Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador, é o que eu acabei de falar. O texto de apoio ele não está lá para ser copiado, tá? Ele está lá para servir de motivador, de gatilho, despertar gatilhos, né, dos seus conhecimentos ali, ele vai despertar esses gatilhos para você saber dissertar isso, né? Redija um texto dissertativo argumentativo, discutindo a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas, tá? Então, olha quantas solicitações tem dentro desse tema aí. É um texto dissertativo argumentativo, ou seja, naquela estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, apresento uma tese, que é um ponto de vista a respeito do tema, argumento, né, esse ponto de vista, defendo esse ponto de vista utilizando uma série de argumentos, estratégias argumentativas, e depois concluo, né, depois vou concluir isso, ou seja, vou retomar o meu ponto de vista sobre o quê? Contribuição da juventude em ações de ativismo. Então, você precisa ter ações de ativismo, onde? No meio virtual e nas ruas. Então, olha só quantos pontos você tem que colocar aí dentro do seu texto para que você faça uma abordagem completa do texto. Está escrevendo sobre isso?
Vai fazendo assim, ó, vai fazendo uma chavezinha, ó, um quadradinho ali, tópico 1, tópico 2, para que você faça de fato uma abordagem completa do tema, tá bom? Último, passo 3. Tendo os textos precedentes como referência e considerando a força social, política e cultural no riso, redija um texto dissertativo argumentativo que contemple a resposta às seguintes perguntas. Olha só, pessoal, ele colocou perguntas. Então, o seu texto deve responder a essas perguntas. Muita atenção nessa hora. Um texto que vai responder essas perguntas tem que já começar respondendo as perguntas. Não pode ficar divagando sobre o tema, entenda tema como assunto e responder a pergunta somente lá na conclusão. Não, tá bom? Quando um texto traz para você perguntas, essas perguntas precisam ser respondidas ao longo de todo o texto, tá? Ao longo de todo o texto. Então, a pergunta tem que começar a ser respondida lá na introdução e depois ser fundamentada, né, comprovada no desenvolvimento e ser reafirmada na conclusão. É isso que espera que o aluno faça. Então, quais são as perguntas? Retiradas do trecho de O Abecedário de Gilles Deleuze. O que vai nos fazer rir hoje? O que nos faz rir no meio de todas essas catástrofes? Então, precisaria bem a leitura, né, do texto de apoio, que é desse texto aí que ele mencionou. Você precisa ler direitinho esse texto para poder responder essas duas perguntas aqui. Essas duas perguntas, elas devem ser, de acordo com o enunciado, essas duas perguntas, elas devem ser respondidas de acordo com o texto que ele trouxe. Então, presta bem atenção na leitura do comando, tá? Daquilo que está sendo pedido para você poder desenvolver bem o seu texto. Observe agora como isso é diferente da prova do Enem. Por isso que quando eu digo que o Enem é mais simples, né? Com essa leitura de temas anteriores, eu acho que eu consegui te mostrar isso. O Enem vai sempre pedir para você escreva um texto dissertativo argumentativo acerca do tema e aí ele traz o tema. O PAS não. O PAS ele vai exigir de você uma leitura e uma interpretação diferenciada, além de por vezes exigir de você um tipo de texto diferente do texto dissertativo, tá bom? Uma narração, uma carta, sempre no campo da argumentatividade, sempre dentro da questão da argumentatividade. Ainda que seja um texto narrativo, esse texto ele vai exigir de você um posicionamento e um convencimento por meio de estratégias argumentativas, né? Vai sempre exigir isso de você. Continuando, tá? Ainda fazendo essa comparação sobre os critérios da redação do PAS, né? Ainda fazendo uma comparação entre a redação do PAS e a redação do Enem, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença dentro dos critérios de correção, tá? Mais uma vez, o Enem, ele é mais simples, tá? O Enem, ele vai fazer a correção da redação dividindo essa correção nas 5 competências, em 5 competências. Cada uma dessas competências, né, valendo no máximo 200 pontos, totalizando ali 1000 pontos. Então, competência de número 1, norma culta, competência 2, compreensão exata do tema, a 3, 4, 5, que é a proposta de intervenção. Então, o examinador, ele vai corrigir cada uma dessas competências de 0 a 200 pontos, totalizando ali 1000 pontos. Agora, no PAS já é diferente. A nota do PAS, da redação do PAS, ela é calculada em 2 critérios, né? Em 2 aspectos. Aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais. E essa nota, ela é jogada em uma fórmula. E a fórmula, é claro que eu vou falar sobre o que é esses aspectos, né? O que serão esses aspectos macro e microestruturais.
tá? Antes de falar sobre os aspectos macro e microestruturais, eu vou te falar sobre essa fórmula para o cálculo. Essa fórmula do cálculo, ela é assim: NC, que é a nota de conteúdo, né, que é dos aspectos macroestruturais, menos 2 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Olha só, nota de conteúdo, que é a nota do aspecto macroestrutural, que eu vou falar para você o que é a apresentação do tema e o conteúdo em si, tá bom? Que forma essa questão da nota de conteúdo. E aí eles vão pegar essa nota de conteúdo e vão fazer menos 2 vezes o seu número de erros. E aí o número de erros, ele vem dos aspectos microestruturais dividido pelo total de linhas, tá? Então, quanto mais linhas você escrever, melhor para você, porque esse número de erros vai ser dividido pelo total de linhas. Então, estude, leia para você ter repertório suficiente para conseguir escrever ali 30 linhas, tá bom? E, obviamente, não cometa erros, né? Para você não ser penalizado. E aí eu coloquei aqui, bem óbvio, né? Depois de tudo isso que eu te expliquei, que a redação do PAS, o NB, ela vai exigir uma preparação diferenciada. Preparação totalmente diferenciada da preparação do Enem. Porque começa lá nos tipos textuais, que eu preciso conhecer todos esses tipos textuais e saber de que forma que eles são cobrados no PAS, que eles são cobrados, os tipos textuais são cobrados no campo da argumentação. Então, mesmo que seja uma narração, é uma narração voltada para o convencimento do leitor, então, né, é uma narração com características argumentativas, uma carta, se for carta, né, tanto de leitor quanto uma carta argumentativa, né, ela tem uma estrutura própria. Se for um texto dissertativo, né, ele precisa, o aluno ele precisa entender que dentro daquele enunciado ali vão ter vários tópicos que precisam necessariamente ser abordados. Então já começa por aí essa preparação diferenciada. Outra diferenciação é você entender os aspectos macro e microestruturais, que é o que eu vou falar agora. Então você precisa saber de que forma que a banca vai te avaliar para você, né, fazer a redação atendendo aqueles critérios que você será avaliado, né? Que são critérios simples, mas a compreensão deles faz total diferença na sua preparação, né? E eu vou te mostrar aqui o que vem a ser esses aspectos macroestruturais, que vão formar, né? São esses aspectos que vão formar aquela sua nota lá que eu te mostrei, NC, que é a nota de conteúdo. Então, quando eu estou falando de nota de conteúdo, eu estou falando de aspectos macroestruturais. Quanto vale os aspectos macroestruturais? Vale 10. 10 pontos, tá? Aqui eu só coloquei aqui para você que a questão da apresentação do tema, né, que vai envolver, o que é a apresentação do tema? É legibilidade, respeito às margens e indicação dos parágrafos. Essa apresentação do tema, que é legibilidade, respeito às margens e a indicação correta dos parágrafos, vale mais ou menos de meio a 1,5 ponto. O restante disso é o conteúdo em si. É a abordagem completa do tema, é o atendimento ao tipo textual solicitado, isso tudo feito dentro de com aspectos, né, de coesão e coerência, tá bom? Vou falar sobre isso com você. Então, olha só, a parte macro trata da apresentação do tema, né, legibilidade, respeito às margens, indicação do parágrafo e do desenvolvimento do tema, que é o objeto pessoal e justificativa de escolha, que são os argumentos que você vai escolher dentro do todo o seu repertório, né, sociocultural, dentro de todo aquele conhecimento das áreas, né, de conhecimento, você vai buscar ali na sua cabeça, né, todo o seu repertório para justificar, né, os argumentos que você escolheu, tá bom? Para mostrar que o seu ponto de vista, ele não é apenas aquilo que você pensa, mas ele é fato concreto, podendo ser comprovado. O respeito ao tema e a coerência e a progressão textual, que é o uso dos elementos coesivos, mostrando que o seu texto ele segue um caminho,
tá? Progressão textual é quando lá na introdução eu já percebo como examinadora, né? Lá na introdução, lendo um texto de um aluno, lá na introdução eu já percebo qual é o caminho que esse aluno vai utilizar. Se é uma introdução roteiro, ou seja, se ele apresenta o tema e já lá na própria introdução ele elenca, né? Ele cita quais são os argumentos que ele vai utilizar na defesa desse tema, não, desse ponto de vista, dessa tese, introdução roteiro. Ou se lá na introdução eu percebo que o aluno ele vai desenvolver aquele tema por meio de causa e consequência, tá bom? Então é isso que é a progressão textual. É eu logo no início, eu como examinadora, eu logo no início já entender de que forma que aquela redação vai progredir, de que forma que o tema vai ser desenvolvido. Então tá, a apresentação textual, que eu disse para você que vale de meio a 1,5 ponto, é analisada em cima do cumprimento de algumas regras, como respeito, margem, legibilidade e indicação dos parágrafos. O estudante que descumprir não receberá, portanto, a nota máxima pré-determinada para esse quesito. Então, vamos combinar que essa primeira parte aí, dos aspectos macroestruturais, que é essa parte que fala sobre a apresentação textual, ela é uma parte muito básica, tá? Ela é uma parte muito básica. Então, é só você saber para poder não errar mais. A questão da legibilidade. Gente, legibilidade é diferente de letra bonita. Uma letra legível é uma letra que a pessoa que pegar não vai ter dificuldade para ler. E isso é muito importante, porque quando a gente está lendo uma redação que a letra está difícil, você fica voltando ao texto ou fica tentando adivinhar algumas palavras pelo contexto. Isso prejudica muito a leitura, tá bom? Faz com que o texto perca ali a coerência, tá bom? Então, isso prejudica. Então, a letra precisa ser legível. Pode usar letra de forma? Pode sim, desde que marcadas as letras maiúsculas, diferenciada a letra maiúscula da minúscula. O que é o respeito à margem? A margem, o texto, ele precisa sempre bater ali na margem, tá bom? Então, naquele espaçamento ali, né, do limite da linha, precisa encostar aqui naquele limite da linha ali. Então, você precisa fazer isso, né, se programar dentro de um rascunho, para sua frase, ela sempre tocar lá na margem, tá? Não deixar ultrapassar, porque se ultrapassar, vai ser entendido ali como rasura e você vai, você vai ser penalizado por isso. Então, sempre escreva até aquele limite ali e faça a translineação de forma correta. A palavra não coube, você faz a separação correta dela ali com o sinalzinho de separação embaixo, né? E troca para outra margem ali, sempre bem bonitinho. O que é a indicação do parágrafo? Indicação do parágrafo é aquele recuo, tá? Aquele recuo de mais ou menos 2 centímetros, tá bom? Não tem necessariamente que ser 2 centímetros, tá? Pode ser um pouco menos ou até um pouco mais, mas tem que ser regular. Quando o examinador pegar o seu texto, ele tem que verificar ali direitinho o recuo indicativo dos seus parágrafos, tá bom? Esse recuo deve ser regular em todos os parágrafos. Na introdução, nos parágrafos do desenvolvimento, sejam eles quantos forem, 2, 3, né? E lá na conclusão, esse recuo tem que estar direitinho. Então, olha como esse critério aí da apresentação textual é um critério simples. A legibilidade, o respeito às margens, então escrever até o limite ali, sem deixar maior nem menor, né? Ser regular desse respeito e fazer a correta indicação do parágrafo, tá bom? Contagem de linha. No cálculo da nota de redação, eu falei sobre isso, né? Quanto maior o número de linhas efetivamente escrita, maior a pontuação. Porque lembra que eu disse para você? Número de erros dividido pelo total de linhas? Então, é não cometer erros, né? E escrever o máximo possível de linhas, tá? A linha integralmente riscada, ou seja, aquela linha que você anulou com um traço, não é considerada na contagem, tá bom? Então, se você escreveu uma linha ali, né, e percebeu que você cometeu um erro e você passou um traço, né, anulando toda a linha, essa linha ali, ela não vai ser contada como efetivamente escrita, ela não vai entrar lá na contagem. Título da redação. Título é muito simples, né? A inclusão de título, ela é facultativa, ou seja, você coloca se você quiser.
Porém, se lá dentro, lá do comando da sua redação, tiver falando sobre o título, você tem que colocar. Então, mais uma vez, a leitura, né, daquilo que é para você fazer na redação, ela é fundamental. Então, se tiver falando, dê um título ao seu texto, aí esse título não é mais facultativo, e sim obrigatório, tá bom? A linha em que consta o título é contada como efetivamente escrita, tá? Então, o título já contaria como linha, tá bom? No título, você vai colocar, ó, será considerado como erro o emprego da letra inicial minúscula na primeira palavra do título. Então, o título tem que ser com letra maiúscula. O emprego aleatório de maiúsculas e minúsculas nas outras palavras. O emprego do ponto final após o título também é considerado erro. Ó, vou ler direito aqui. Será considerado como erro, tá? Então, será considerado como erro o emprego da letra inicial minúscula na primeira palavra do título, o emprego aleatório de maiúsculas e minúsculas nas outras palavras, ou seja, a primeira letra tem que ser maiúscula. As demais palavras do título, a letra tem que ser minúscula. O fato de você colocar uma maiúscula, uma minúscula, uma maiúscula, uma minúscula vai ser considerado como erro. E o ponto final também após o título também será considerado erro. Tá bom? Leia isso aí depois. Por isso que eu quis fazer um material escrito para depois dessa aula você voltar e ler direitinho e grifar isso aí. Porque essa é uma informação extremamente importante que pode te tirar pontuação para uma coisa simples que uma leitura atenta já vai fazer você estar ciente disso e não cometer mais esse erro. Então, o título, só coloco se pedir, tá? Eu ensino assim para os meus alunos, só coloque se pedir. Se pediu, você vai colocar esse título lá na primeira linha de forma centralizada. Primeira linha do título, a primeira palavra do título, letra maiúscula. As demais palavras do título com letra minúscula, a não ser que tenha, claro, uma palavra que vai exigir letra maiúscula, um nome próprio, por exemplo. Vai botar ponto final? De forma nenhuma vai colocar ponto final. Tá bom? O título nunca deve ser igual ao tema, tá? O título é o nome que você vai dar à sua redação. Então, o nome você dá por último. Então, se tem título, escreve lá assim, ou deixa a linha lá, escreva a sua redação toda e depois dê um nome que caracterize a sua redação. Então, o título ele precisa estar muito alinhado com as ideias que você vai defender. Por isso, o título a gente só coloca por último, tá? E aí você vai colocar o título sem ponto final e tudo bem. Se não falar nada sobre título, não coloca título não, tá? Porque se você colocar, vai ter que seguir tudo isso que eu falei. Então, a chance de você errar numa coisa que nem era para você ter feito é muito grande. Então, só coloque título se for solicitado de você um título. Ponto 2, e o ponto que eu entendo que é o mais importante, lá nos aspectos macroestruturais, que é relacionado ao desenvolvimento do tema. Então, sobre o desenvolvimento do tema, você precisa estudar os tipos textuais, tá bom? Então, sobre o desenvolvimento do tema, como é que eu estudo, Cris, o desenvolvimento do tema? Você vai estudar os tipos textuais, tá bom? Então, aqui eu coloquei aqui de forma resumida para você. Nesse quesito, né, desenvolvimento do tema, além do próprio desenvolvimento do tema, né, são avaliados a coerência e eu tô lendo e tô falando errado. São avaliados a coesão e a coerência textual e o conteúdo da redação, de acordo com o que foi solicitado no comando da prova. Coesão são os elementos coesivos. Conjunção, preposição, pronome, tá? São aqueles elementos que vão articular o seu texto, demonstrando ali uma progressão textual. Então, utilize os elementos coesivos para unir palavras, né, e ideias. Quando eu digo unir palavras, é dentro do parágrafo, tá? Então, os pronomes, as preposições, para que o texto, para você evitar a repetição e mostrar que você tem um bom repertório, né? Então, utilize os elementos coesivos dentro dos parágrafos e também unindo parágrafos, tá? Então, tirando ali a introdução, né? Você coloca um elemento coesivo para unir os parágrafos do desenvolvimento e para introduzir a sua conclusão. Então, além disso, por outro lado, também, né,
um contrário, agora fugiu, todos contrários, né? Não sei, agora me fugiu aqui. Então, utilize os elementos coesivos unindo seus parágrafos, tá bom? O quesito divide-se em subitens que organizam os diferentes tópicos que devem ser desenvolvidos pelo estudante ao abordar o tema. Muito cuidado com o conteúdo da redação, tá? O conteúdo da redação precisa ter o respeito ao tipo textual solicitado. Então, se é narração, tem que estar dentro dos elementos da narrativa. Se é carta, precisa estar dentro da estrutura de carta, dentro da estrutura da carta. Se é um texto dissertativo, dentro da estrutura argumentativa. Lembrando que sempre vai ter um cunho argumentativo, um cunho que você precisa mostrar ali a defesa de uma ideia, ainda que seja na narração, precisa demonstrar ali a defesa de uma ideia, e essa defesa ela é demonstrada e comprovada utilizando um repertório sociocultural, utilizando as áreas de conhecimento, porque você está sendo avaliado. Não apenas, né, e não somente, claro, a criatividade ou respeito ao gênero solicitado, mas a argumentatividade do candidato é muito avaliada na redação do PAS. Falado sobre isso, e a coerência, né, é você ser coerente ao propósito do texto. Você não vai falar uma coisa e lá na conclusão vai se contradizer. O texto ele tem que ser coerente, tem que ter um raciocínio lógico, né? Tem que ter uma clareza e um raciocínio lógico demonstrado ali, tá? As ideias não podem de forma nenhuma se contradizer, tá bom? Isso que é coerência textual. Enquanto a coesão é o uso dos elementos coesivos, a coerência é se o seu texto ele tem um raciocínio lógico, tá bom? Uma progressão lógica, tá? E os aspectos microestruturais, o que vem a ser, Cris? A parte micro vai tratar, lembrando que a parte macro, 10 pontos, é a sua nota de conteúdo. E a parte micro é aquela parte que vai te tirar, vai tirar ponto de você se você errar, tá? A parte micro é aquele número de erros, total de erros. O que é isso? Grafia, acentuação, morfossintaxe, propriedade vocabular. Em resumo, já escrevi aí, em resumo é a gramática, tá? Então, o erro ortográfico vai ser descontado de você. A cada erro vai ser descontado de você, dividido pelo total de linhas. Então, não erre. Não erre. Como é que você faz para não errar? Treina. Você tem dúvida numa palavra? Hoje, né, estudando, tem dúvida numa palavra? Pesquisa essa palavra no dicionário. Na hora da prova, tem dúvida de uma palavra? Não tem certeza como uma palavra é escrita, se é com C, se é com X? Substitua essa palavra. Mas não escreva errado. Lembre da acentuação, lembre da ortografia, lembre da concordância. Na hora de escrever uma frase, opte por escrever frases menores. Porque as frases menores, elas vão. Você tem uma chance de errar menos relacionada à concordância. Porque uma frase muito extensa, a chance de você errar ali a concordância do verbo com o sujeito é muito grande. Porque a frase está muito extensa, você se perde. Então, aqui isso também vai ser importante. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é escreva frases menores. O que é uma frase muito grande? É uma frase que vai passar de três linhas. Uma frase que passa de 3 linhas é uma frase muito grande. Então, busque escrever frases menores. Busque escrever frases na ordem direta. Se você ainda não tem essa experiência toda na escrita, faça o básico, mas seja excelente no básico. A excelência no básico, tá? Então, escreva na ordem direta, escreva frases menores, troque palavras que você não tenha certeza de como se escreve, tá bom? E aí eu coloquei para você, ó, em resumo, né, os aspectos microestruturais é a gramática, e vale zero, não vale nada, né? Com valor apenas negativo, isso mesmo. Se você não comete erro, a nota permanece a nota da parte macro. Se você comete erro, vai ser descontado do que você já tinha conseguido. Então, pessoal, tenha muito cuidado, principalmente nessa época que a gente cada vez escreve à mão, né,
menos, a gente escreve cada vez menos à mão, né? Por causa dos corretores, né? Então toma muito cuidado aqui nessa prova do PAS, né? Muito cuidado. Então, quais são as dicas de ouro? Faça rascunho, organize seu texto, organize seus argumentos em um projeto de texto. Se você não gosta de jeito nenhum de fazer um rascunho, pelo menos faça um projetinho de texto. Qual é a ideia que você, se for um texto dissertativo, né, argumentativo, qual é a sua ideia, né? Qual a sua tese, né? O que você pensa daquele, né, do tema que a banca te trouxe? A tese. Depois, quais os argumentos que eu vou utilizar na defesa da minha tese? Seleciona ali os argumentos, coloca ali como se fosse em forma de tópicos. Elabora um projeto de texto. Demonstre para o examinador, logo no primeiro parágrafo, a existência desse projeto de texto. Mostra que você se programou, que teve um projeto ali, que a sua redação não foi psicografada ali, que as ideias foram aparecendo e você foi escrevendo. Demonstre para o examinador, logo nas primeiras palavras, a existência de um projeto de texto, a existência de uma organização lógica de ideias, tá bom? Se for uma carta, logo no início da carta, o motivo da carta e a forma como você vai desenvolver os argumentos, tá? Então, sempre demonstre a existência de um projeto de texto. Como é que você faz isso? Por meio de um rascunho, tá? 2. Escolha uma estratégia de apresentação do tema. O que é isso? Você pode escolher a introdução roteiro, que é aquele tipo de introdução que eu apresento o tema, depois mostro o que eu penso sobre o tema, que é a minha tese, e depois eu já elenco ali, em forma de uma enumeração, os argumentos que eu vou utilizar na defesa desse tema. Então, o examinador, na hora que ele pega esse tipo de introdução, ele dá um sorriso, juro para você, porque ele percebe ali um projeto de texto muito bem construído. Muito bem construído. O aluno apresentou o tema utilizando uma estratégia, uma alusão histórica, uma citação de uma autoridade, sei lá, um dado estatístico referente àquele tema ali. Depois ele colocou a opinião dele, que é a tese. Depois ele já colocou ali quais os argumentos que ele vai utilizar na defesa dessa tese e cumpriu tudo isso ali no desenvolvimento. Né? Enumerou os argumentos na introdução e fez isso bem bonitinho lá no desenvolvimento. Ó, é isso que ele quer ver. É isso que o examinador quer ver. 3. Opte por uma introdução roteiro, eu acabei de falar. 4. Fundamente seus argumentos. Demonstre conhecimento. Demonstre repertório. Não escreva o óbvio, tá? Saia do senso comum. Fuja ao senso comum. Sempre fundamente os seus conhecimentos, fundamente os seus argumentos nas áreas de conhecimento. Isso é o diferencial do candidato. Isso é avaliado aqui no desenvolvimento do tema, tá bom? A questão do PAS, o NB, a preparação. Aqui eu trouxe para você dicas simples, tá? Dominar especificamente os tipos e os gêneros textuais, né? Então, treinar a narração, não uma narração dessa de escola, né? Que você vai escrever uma história simples. Uma narração para vestibular, uma narração para um concurso, uma narração é diferente dessa narração simplesmente de contar uma história que tem um enredo comum. Uma narração solicitada num vestibular, ela é diferente, porque ela é uma narração, mas ela tem um propósito ali, um propósito comunicativo de persuasão. Então tem que ter fundamentos, tem que ter raciocínio, tem que ter estratégias argumentativas, ainda que seja um simples texto narrativo, em que eu vou ter situação inicial, uma complicação, um clímax, um desfecho. Dentro de tudo isso aí, ainda precisa ter um propósito comunicativo, uma ideia que está sendo defendida ali nas ações da personagem, por exemplo. Se for uma carta, a mesma coisa, tá? Então, conhecer os gêneros textuais, os tipos textuais e de como eles aparecem em provas de concurso ou em provas de vestibular é a dica de número 1.
Dica 2, ler toda a matriz das obras de referência. Saber ler a matriz ali da sua etapa é fundamental, tá bom? Porque essa matriz, ela vai ser cobrada de você de uma forma direta ou de uma forma indireta. Um tema, né, igual colocou lá, sobre a loucura, sobre o riso, sobre a beleza, né, sobre a união faz a força, e dentro das obras ali solicitadas de você, você consegue buscar um exemplo para comprovar. Então, é para isso que as obras servem, tá bom? Então, dentro da união faz a força, você busca na leitura da matriz de referência algo que comprove isso. Traga uma música, uma peça, né? Algo de algum texto literário ali das suas obras, né? Que consiga fundamentar os argumentos. Isso vai mostrar para o examinador que você leu. Isso comprova a sua leitura, comprova que você tem repertório sociocultural, comprova que você, né? Comprova ali tudo. E vai ajudar na sua nota de conteúdo. Dica 3, acabei de falar sobre isso de uma outra forma. Dica 4, treine a leitura, treine a escrita, treine a estética, treine a argumentatividade, treine como eu coloco a minha opinião e fundamento. Opinião sem fundamentação não é válido. Uma opinião, ela precisa ser fundamentada. E para eu fazer isso, eu preciso treinar. Treine a escrita, treine a ortografia, treine a letra, tá? Treine. É uma redação bem escrita, esteticamente bem construída, né? É bem mais agradável a leitura. Então, isso tudo faz parte ali, mesmo que de uma forma muito indireta, mas isso faz parte. Rapidamente, eu separei aqui para vocês, bem rápido mesmo. Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho sobre o tipo de texto mais cobrado no PAS, que é a dissertação argumentativa, tá? É o mais cobrado, principalmente na terceira etapa, tá? Então eu fiz aqui só um esquema básico aqui, bem básico mesmo, tá bom? Sobre a estrutura. O texto dissertativo argumentativo, ele se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu apresento o tema e a tese, que é o que eu penso sobre o tema, tá bom? Então, a apresentação do tema, ela pode ser feita utilizando diferentes estratégias. Eu posso apresentar o tema por meio de um dado estatístico, eu posso apresentar, entenda tema como assunto, tá bom? Então, tema é assunto. Tese é a minha opinião sobre o tema. Então, eu posso apresentar o tema com uma alusão histórica, eu posso apresentar o tema com uma citação filosófica ou uma citação de uma autoridade, eu posso apresentar o tema com um dado estatístico, eu posso apresentar o tema com uma exemplificação, né? Um fato noticiado na mídia, então eu apresento o tema, né? O porquê que esse tema é importante, a relevância dele, eu apresento o tema, depois eu apresento a minha tese, o que eu penso sobre isso. Numa dissertação argumentativa, a tese ela é obrigatória. Tem que estar muito claro o que você pensa sobre o tema, tá bom? Então eu venho com o tema, depois eu apresento a minha tese. O desenvolvimento do texto são os argumentos que eu vou utilizar na defesa da minha tese, que é a defesa da ideia principal, que é a minha tese. Então, o desenvolvimento de um texto argumentativo, ele é feito o desenvolvimento do texto argumentativo, ele é dividido em parágrafos. Cada parágrafo eu tenho um argumento, sempre na defesa da minha tese, na defesa do meu ponto de vista. No PAS, né, quando o examinador, quando o comando da redação traz lá vários tópicos, várias situações que você deve apresentar, você pode desenvolver cada um daqueles pontos em um parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Tudo isso alinhado à ideia principal, tudo isso alinhado à ideia que você está defendendo. A união faz a força. Quais são os argumentos que eu vou utilizar
nesse propósito de afirmar que a união faz a força, tá bom? E aí no desenvolvimento você vai elencar cada um desses, tá? Então, enquanto a introdução eu apresento, o desenvolvimento eu fundamento cada um dos meus argumentos sempre na defesa do meu ponto de vista. A conclusão. A conclusão, eu vou reafirmar a tese. Então, eu vou reafirmar o propósito inicial do meu texto. Reafirmar é falar novamente, tá bom? Então, eu posso reafirmar a tese, eu posso fazer um resumo de tudo que foi dito no meu texto, ou ainda, se o meu tema permitir, eu posso fazer uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é válida na prova do PAS UNB? Ela é válida sim, desde que o tema permita isso. Pode ser que o tema não permita, pode ser que seja um tema de cunho filosófico ou um tema muito subjetivo que vai ser impossível de você elaborar uma proposta de intervenção. Então, nesse caso, você simplesmente vai reafirmar a tese, reafirmar as ideias principais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvida, vocês podem me enviar um e-mail. Meu e-mail é cristinamatoso.silva2@gmail.com, tá bom? Beijo, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido a diferença da redação do Enem com a redação do PAS UNB. Eu disse que a redação do Enem ela é mais simples? Ela é mais simples. E a redação do PAS UNB ela é mais criteriosa. Por isso, conhecer é o que vai fazer a diferença. E foi para isso que eu vim aqui hoje, para que você conheça direitinho como é que você vai ser avaliado na etapa 1, na etapa 2 e na etapa 3. Tendo dúvida, pode me mandar um e-mail que vai ser um prazer te ajudar. Tchau, tchau!